Então, pessoal, bom dia. De novo eu aqui, pegando no pé de vocês, para ver se vocês conhecem a África mais a fundo. O treinamento de hoje vai ser muito mais operacional do que o outro. O outro foi questão de perspectiva, de cliente, como fazer, como escolher, todo aquele processo. Hoje nós vamos falar já na parte operacional. O que acontece? Eu tinha uma previsão de fazer toda a parte do Great Kruger numa apresentação só. Quando eu comecei a desenvolver, não vai dar para fazer tudo numa aula só, porque é muita informação. Então, nós vamos fazer em 2 aulas, tá? Então, hoje nós vamos começar por uma região do Great Kruger, mas eu vou começar a comentar de vocês sobre essa área que eu posso considerar a principal área de safari que existe no continente africano. Agora parou meu... Vamos ver. Por exemplo, esse daí é o famoso rinoceronte, que ele... Olha lá, estamos de olho em você para que preste atenção, senão eu vou mandar ele dar uma chutadinha em vocês, hein? Por isso que eu ponho. Então, eu ponho um animalzinho de estimação, abertura de cada aula, porque vocês vão ser observados. A Adriana insiste em me colocar em toda a apresentação, eu acho que ela gostou dessa foto, sei lá, ou desse daí, que ela fala assim todo mundo sabe quem está falando, tá? Dados do Great Kruger, vamos lá. O Great Kruger, tá, foi criado em 1898, tá? Ela foi chamada como SAB Games, uma reserva pelo presidente Kruger, tá, da época. O que vai ser importante no decorrer desse curso, vocês saberem essas datas? Não é para memorizar a data, não, tá? É só para vocês terem ideia do tempo que cada país começou a se envolver com safari. Então, de vocês vão chegar numa conclusão, por que cada safari é diferente em cada país, a hora que vocês olham, quando eles começaram a olhar para o safari turístico. Daí vocês vão ter uma interpretação mais simples do todo e dos destinos, e por que cada destino tem uma característica. Então, isso influencia, tá? Então, vamos dizer mais ou menos, número redondo, em 1900 começou o Kruger, tá? Daí, em 1926, ela foi oficializada como parque, tá? Ela foi oficializada com o nome do Kruger, que era o presidente que tinha já delimitado a área, ok? Ela foi criada para proteger a fauna da caça excessiva. Por exemplo, muitos lodges começaram como fazendas de caça. Então, eles tinham, o Londolose é típico disso, inclusive no Londolose tem a cabaninha, tem 3 cabaninhas que eles iam lá para os caçadores para ficar hospedados, tá? Junto com o dono da propriedade para fazer caça. Então, daí eles viram que, peraí, a caça está muito grande, nós vamos perder isso daqui, e daí começou a criar a mentalidade de explorar isso de uma forma turística, ok? O que acontece com o Kruger? É uma área enorme, ele vem desde o Zimbábue, tudo isso daqui aqui é tudo Moçambique, vem até o sul, tá? E depois, só a área daqui, tá? Com a área adjacente, tem 35 mil quilômetros quadrados. É o tamanho maior que a Bélgica. 20% maior que a Bélgica, para vocês terem uma ideia de tamanho disso, é muito grande, tá? Essas áreas aqui em verde mais escuro, que vocês estão vendo, são as áreas adjacentes ao Kruger, que são reservas privadas, tá? Essa daqui, que hoje nós vamos comentar, que é do SABSEND. Só que é tão complexo e tanta informação, que de tudo isso daqui, mais isso, hoje eu vou comentar só esse pedacinho, tá vendo o Sandy River aqui? Eu vou comentar só esse pedacinho, para ver a complexidade, tá? Depois a gente vai tratar dos outros. Vocês não serão esquecidos, não, tá bom? Vamos lá. Aqui vai mostrar bastante a área adjacente, que eu falei, então nós demos um zoom. Essa daqui é só uma parte do Kruger, e aqui são as áreas adjacentes, que são as reservas que foram criadas depois, tá? Clarecine, Balule,
Umbabate, Timbavate, Thornbush, tá ok? Manialete, do Sabicente. Então, essas reservas são as reservas anexas ao Kruger. Isso são reservas, tá? Pequenas, diferentes e autônomas, tá? Como vocês estão observando aqui, é um nome conhecido, Capama é uma reserva autônoma em relação a eles, tá? Mas eu vou explicar o porquê dessas reservas. Mas hoje nós vamos tá só nesse pedacinho, tá? Esse pedacinho está aí agora, tá? Para vocês terem uma ideia. Nessa região está os lotes mais comercializados, que a gente mais vai oferecer, com mais opções, tá? E tem um diferencial entre esses lotes. Então, eu vou comentar da logística deles e para vocês entenderem como funciona, tá? Uma das coisas que a gente vai se destacar depois, vocês vão perceber que aqui eu tenho o Gory Gate, tá? Que eu entro, eu vou explicar depois com o tempo o que é esse portão. O Souls Gate, que está aqui. Esse gate que aparece aqui é para o Kruger, tá? Que aqui você está no limite do Kruger. E tem um outro gatezinho que eles usam para quando eles estão aqui, que a pessoa desce em Escusa, ele já tem um portão do lado do aeroporto, que você já sai, do lado do aeroporto, que eu falo assim, 100 metros de onde você pega o Jeep, tá? Daí você entra, daí você anda mais ou menos uns 500 metros, um pouquinho mais, daí tem um portão, tem que ter um portão onde paga, você vai pagar o FII. Porque o que acontece? Todos esses gates, eles cobram o FII para você ir no SABCENT para manutenção do SABCENT. Tá? Então, todos. E uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu quis fazer um deslocamento desse 22 para esse... Vamos ver o nome dele. Ah, não está aqui, mas seria aqui no Londolose, tá? Daqui para cá. Eu não posso passar pelo Malamala. Eu precisei demorar 2h30. Vem daqui, vem para esse gate, vem para cá. Aqui eu consigo cruzar, sem precisar chegar na R40, que eu vou citar o que é essa R40 para vocês. Venho por dentro das vilas, venho até aqui, entro nesse New Gate. No New Gate, daí eu viro à direita e venho para o Londolose. São 2h30 de carro, tá? E aqui, se eles fizessem isso, e esse Jeep viesse aqui, isso daqui dá uma coisa de nem 20 minutos. Tá? Mas não pode. Ou senão eu tenho que pegar um voozinho daqui para cá, que dá... O avião eu acho que nem sobra, acho que vai no embalo só da... Tá? Que é muito perto. Tá ok? Não, para vocês entenderem um pouquinho a logística, porque às vezes a gente fala, não, vou mudar de lote, vou sugerir 2 lotes para a pessoa. Então, a logística tem que saber o que nós vamos sugerir de 2 lotes, o que nós vamos fazer. Porque, às vezes, 2 lotes é interessante para a pessoa ter experiência diferente, tá? Do que um lote só. O brasileiro, normalmente, não tem o hábito de mudar de lote. Ele pega, ele faz um lote e fica quieto lá. Mas, às vezes, o cara vai ficar 4, 5 noites, às vezes até vale a pena, principalmente se for lotes adjacentes, tá? Depois eu vou explicar mais ou menos como funciona entre lotes adjacentes isso. Tá ok? Por exemplo, uma coisa que fosse um animal que fosse mais predominante em um campo. Isso pode ser. Por exemplo, que eu vou mostrar mais para frente. Londolose, melhor lugar para ver leopardo. Tá? Big Five, você tem essa região aqui mais embaixo, que é a região do Sab-Sab. Você vai ver os Big Five. Tá, então, conclusão. Aqui é mais difícil achar o leopardo. Aqui é muito mais fácil achar o leopardo. Aqui você já acha muito pouco leão. Você vai achar mais em outro lugar. Entendeu? Então, mais ou menos, a pessoa pode dar uma direcionada. Tá? Mas daí a gente vai dar uma explicaçãozinha sobre isso daí para vocês saberem que direcionar. Por que eu pus o Malamala em destaque? Muito grande. Olha o tamanho da reserva dele em relação aos outros. Tá? E ele foi entre 1920 e 1930, tá? O pessoal do Malamala foi criando essa reserva que é anexa ao Kruger, porque tudo isso daqui é Kruger, tá? Tudo aqui para cá é Kruger e aqui pega Kruger. Então, eles ficaram numa área muito propícia, que é a divisa com o Kruger, quer dizer que todos os animais atravessam.
teoricamente, tá? Todos os animais passam por ele para vir para as outras reservas, e ele tem o rio, toda essa área de rio onde atrai animal, dentro da propriedade dele. Então, é o diferencial, tá? Então, isso daí dá para vocês terem uma ideia como que funciona mais ou menos essa região. Por isso que essa região nós vamos dar prioridade hoje. E nós vamos fazer essa parte de baixo do Sand River, comentar isso, e depois, na próxima aula, ou pulo uma para dar um outro tema, para não ficar tanto Kruger, a gente volta para essa daqui. Tá? Em 48, tá? Foi criada a reserva do Sabe-Sand. É tudo isso daqui, ó. Tá? Para vocês terem uma ideia, ela tem 650 quilômetros quadrados. Campinas, o município de Campinas inteiro, que é bem grande, tem 795. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, assim, pô, mas é grande. É grande. Tá? Mas perto do Kruger todo, que tem 35 mil, eles têm 2% da área. Tá? Então, já é grande isso. Agora, imagine ser 2% do tudo. Ok? Então, vamos lá para o outro. Isso é fundamental para vocês determinarem e aconselharem os teus passageiros, tá? Essa tabelinha mostra, tá? O nível, o índice de precipitação, dias de chuva e horas de sol, tá? Por que é importante isso? Quando a gente fala, qual a melhor época para fazer safari? Sempre eu recomendo julho e agosto, um pouquinho de setembro. Vamos entender o porquê desse conceito de julho e agosto. Em julho e agosto, nós temos um índice pluviométrico muito baixo, que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Maio começa a reduzir de 5, 10 a 15, aqui que começa um pouquinho de chuva. Quando chove, os animais têm muita facilidade de água. A vegetação aflora. Os animais ficam mais escondidos, não ficam tão fáceis de serem vistos. E eles acham água em qualquer lugar, então eles não procuram o que a gente chama water hole, que seriam as poças d'água grandes para beber. E o que acontece? Você tem, em termos de horas de sol, é praticamente o mesmo, tá? Exceto em dezembro, que é de 6 a 7, o resto tudo em torno de 8, 8 e pouco. Quer dizer que você tem mais horas de sol aqui. Quando a gente está logo em maio, tá? Maio, junho, nós temos ainda o verde vindo da época de chuva. As folhas não caíram todas, tá? E aqui a gente já começa a ter uma visão maior. Quando a gente fala de dias de chuva, olha aqui, 2 a 3 dias, 1 a 2, um dia, 1 a 2. É pouquíssimo, tá? Então, essa tabela justifica para a gente entender quando que nós vamos orientar. Então, tem passageiro que pergunta, qual a melhor data para ir? Mas eu quero passar dezembro lá, tá? Quero passar Natal. Para mim, é mico, tá? Por quê? Vocês vão ver umas fotos depois que eu vou entender. Que nem, eu fui em dezembro agora, dezembro passado, tá? Choveu uma semana inteira, não estava lá, cheguei, teve uma semana de sol que eu estava lá, saí, choveu uma semana. Então, eu tive sorte de pegar a semana de sol. Mas o safari com chuva é bem chato, tá? Pra gente fazer. Eu vou explicar algumas estratégias depois, quando vocês perguntarem sobre safari com chuva, quais são, como que eles resolvem esse problema, tá ok? Isso daqui é o típico da época de chuva. O leão, em vez de procurar uma poça d'água grande, onde acumula água, onde os animais vão todos beber, eles bebem em qualquer lugar. Isso aqui é na estrada. Eu que tirei essa foto, eu falei assim, essa foto é típica para ilustrar que os caras não precisam se deslocar para a água. Aí eles já têm água em abundância. Então, por isso que dificulta nós visualizarmos. Por exemplo, esse leão foi interessante. Esse leão, depois que tomou a água, ele veio, ele passou no jipe do meu lado. Se eu pusesse a mão, eu podia passar a mão na juba dele, tá? Mas isso de passar a mão na juba é uma historinha para quando nós falarmos sobre Serengeti, tá? Vamos para a próxima. Agora, olha na época de chuva. Isso daqui é de janeiro agora, tá? Essa ponte é bem alta, tá?
alagou o Kruger em janeiro, muitos lotes foram alagados, então precisava tentar remanejar de um lote para o outro, sei o que lá, e você não tem como circular para ver animal também. Então é o risco que tem, tá? É a mesma coisa no Rio, no litoral norte, deslizamento que dá, é janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, lá também. Tá? Então, a estação de chuva da África do Sul é similar à do Brasil, tá? Para vocês terem uma comparação. Essa foto é de janeiro agora. Tá? Vamos para o próximo. Como chegar? Tá? Como chegar, existem várias opções. Tá? O que acontece? Tem pessoas que até vão de carro. Normalmente, 5 horas, eles saem de Joanesburgo, vão até o Kruger, sem problema algum. Eu não vou considerar essa opção de carro que existe, mas está aí para vocês fazerem. Eu vou considerar algumas formas mais fáceis de nós fazermos o deslocamento. Existe a Airlink, que é uma empresa regional, nem é regional, porque ela faz, hoje ela vai até Tanzânia, tudo. Ela faz, tá? Joanesburgo, na realidade, Rodensprut não é... Nelspruit não é Nelspruit, tá? É agora me fugiu. Peraí, daqui a pouco eu lembro de novo. Aqui, ó. Pumalanga, tá? Na realidade, antigamente, até o código eles usavam de Nelspruit, e agora é mais que Quebec Papa, tá? Mas, tradicionalmente, a turma ainda conhece como Nelspruit, tá? O que acontece? Então, ele pode vir para cá e daqui ele ir para os lodges. Daí ele tem Cape Town, Rodesprut, que é aqui em cima, onde fica o Capama, fica a parte norte, que eu vou comentar na outra aula. Ou pode vir Escucusa, que Escucusa é um aeroporto lindinho, pequenininho de tudo, mas muito bonitinho, e ele abastece todos os lodges que ficam ao sul do Sand River, tá? Que é o Escucusa. E o que eles podem fazer aqui, tá? Que a gente pode compor, que eu já fiz também. Livingston, Nelspruit, tá? O que significa isso? Quem vai fazer Vitória Falls, tá? Vamos supor, quero visitar Vitória Falls, eu posso conectar com o Kruger depois, fazendo essa rota para Nelspruit. Porque a gente só pode chegar aqui em Pumamalanga. Porque Pumamalanga é o único aeroporto internacional, os outros são todos domésticos. Então, você só pode chegar daqui. E daqui, tá? Eu posso ir para Vilanculo, que é praia em Moçambique. Então, eu posso compor a partir de Vilanculo, olha, a partir de Vilanculo, não, a partir de... Eu não sei se eu chamo de Nelspruit, para ficar mais fácil para vocês antigamente, é mais fácil, tá? Chamo de Nelspruit, então eu consigo ir para Vilanculos, tá? E posso Livingston. Então, ele tem essa estratégia que dá para a gente compor algo a mais do que o Kruger, tá? Daí, eu recomendo sempre fazer Livingston para cá e daqui para cá, tá? Então, essas são as opções de voos regulares da Airlink. Entra, compra, tudo bem, compra aqui no Brasil, tem o representante deles, tudo facinho, no GDS, dá até para emitir pelo GDS agora. Eu explico para vocês como emitir no GDS. Vilanculo é aqui, tá? Vilanculo fica em Moçambique, que é praia, tá? É fora. Por isso que ele sai de Nelspruit, tá? Ó, Nelspruit, Vilanculo, porque Nelspruit é o único internacional, tá ok? Vamos para o próximo. Daí existe a Federal Air. Federal Air é uma empresa menor, opera com Cessna, tá? Na maior... A maioria das suas rotas é o Cessna. Então, se você sai, você vai sair de Joanesburgo, tá? Então, o que você tem? Você pode voar para o Capama, pode voar para o Timbavati, para o Macalali, tem um voo aqui no Kruger, tem o Manielete e o Sabicente,
e o Turn Bush. Então, o que acontece? Quem quer um avião menor e voar, chegar perto dos lodges, eu tenho nesses lodges os aviões que chegam a partir de Joanesburgo. No caso da Federal Airlines, ele sai de dentro do Aeroporto Internacional de Joanesburgo. Você não precisa se deslocar para o aeroporto secundário. Como São Paulo, você tem o Guarulhos, só que lá não diria que seria um Congonhas, seria quase um Campo de Marte, tá? Que você se desloca para pegar voos para alguns destinos específicos. Então, essa é uma opção que você tem com a Federal Air. Depois ela vai para Madico e vai para outros lugares, tá? Mas o objetivo dela é abastecer nas pistas dos lotes, a Federal Air. Tá? De Joanesburgo, qual que não precisa trocar para a Federal Air? A Federal Air sai do Aeroporto Internacional de Joanesburgo. Airlink também. Mas é que a Airlink é voo regular, daí é outro papo. Você sai no Finger, é voo regular. Você sai de um terminal e o terminal tem o terminal internacional, acho que é o B, e o A é os voos domésticos. E usa Airlink para voos nos países limítrofes, você vai para o terminal B, vai ter uma escada rolante que desce lá, que é onde todos os aviões pequenos para os destinos pequenos. Então, você vai de ônibus, não é Finger. Tá? Mas o que acontece? O outro é regular, normal, aeroporto normal, esse daqui é específico. Vamos para o próximo. Aqui, para vocês terem uma ideia. Como chegar, continuando como chegar, tá? Voos privados a partir de Joanesburgo. Então, qualquer pessoa que quiser pegar um voo privado, não da Federal Air, que é regular, não da Airlink, quero um voo privado, o que ele tem? Ele tem aquele aeroporto que é secundário, tá? Onde ele pega um voo privado e desce direto no lote deles. Viu? Não, porque que nem, vamos supor, o Capão é muito conhecido com essa questão da pista dele, que é asfaltado tudo, mas eles podem chegar no Londolosa, pode chegar no Malamala, pode chegar no Sabiçá, pode chegar no Singuita. Todos eles têm pista de pouso. Então, o que acontece? Só que tem pista de pouso de terra, tem pista de pouso asfaltado, tem vários tipos de pista, mas você vai direto para o teu lote. Normalmente fica 10 minutos no lote, coisa assim, então é muito prático. Outra coisa que a turma, normalmente, quem está ao norte do Sand River, o que acontece? O cara não quer bancar um voo privativo desde Joanesburgo até aí. Mas ele também não quer pegar aqueles trajetos de 2 horas e pouco de carro, não sei o que lá. Então, o que muitos fazem? Eles compram um voo regular até Nelspruit. O voo para Nelspruit, inclusive, pela Airlink, é mais barato do que ele ir para Skukuza e para Rodesprut. Tá? É um voo mais barato. E ali ele pega um charterzinho de Caravan que vai direto para o Lodge. E esse charterzinho custa aproximadamente $800. Então, se está em 6 pessoas, vai dar $100 e poucos por pessoa. Então, não é um custo absurdo para ele se deslocar de Nelspruit para o lote direto. Então, é um custo meio acessível. E muitos optam por isso. Porque o traslado terrestre é meio caro. Às vezes, um traslado, eles vão cobrar de Skukuza até o lote, às vezes $500. Tá? De Jeep. Tá? Então, vamos supor, você fala 500, eu pago 800 e desço lá. Tá? Pode ser interessante. Tá? Ou o Capama. Esse voo aqui, esse aqui é um Beechcraft, tá? Que a Federal Air também tem, tá? Mas tem aquele Caravan normal. Esse normalmente é o interior da Beechcraft. E vocês vão pensar que o avião é praticamente igual, mas não, esse daqui é um Beechcraft e esse é um Pilatus, tá? O Capama, esse daqui é do Capama mesmo, tá? E o Capama tem esse hangar e tem a pista aqui, tá? O que o Capama faz? Normalmente, quando você chega na pista do lodge, eles te recepcionam com um cafezinho ou alguma coisa. Normalmente, na frente do Jeep, a gente chama de Jeep, mas eles nem imaginam que é Jeep lá, tá? Mas a gente chama de Jeep.
Eles têm uma grade que abaixa, onde eles servem café, tudo, eu vou mostrar para vocês. Mas aqui não. Como o Capama tem um hangar, normalmente eles põem dentro do hangar champanhe, suco, coisa. Então, você desce do avião, você tem essa recepção antes de ir para o teu lote. E essa pista está muito perto do Capama Carua, que é o sofisticado deles. Então, você sai daí, você vai andar, acho que 10, 15 minutos, já está no Capama Carua. Tá? E esse avião pode te buscar em Cape Town. Ele tem, parece que, ele voa até Nairobi, tem autonomia. Eles não falam, vão, mas voa até Nairobi, para você ter uma ideia quanto que pode andar. Tá? Então, se você estiver em Joanesburgo, se você estiver em Cape Town, se você estiver na região, vamos supor, de Port Elizabeth, fazendo safari, que depois eu vou comentar safaris naquela região, que é o Eastern Cape, você pode ter esse avião indo lá. São 7 lugares. E o interior dele é mais ou menos assim. Tá? Mais sofisticado. Então, o Capama tem essa facilidade. Opção de traslado aos lodges, vamos lá. Então, nós temos voos direto aos lodges que eu comentei. Você pega e vai. Voos até Nelspruit e voo privativo até o lodge. Gravando isso. Voos até um dos aeroportos. Rodensprut, Pumamalanga, que é o Nelspruit, tá? E Escucusa. Deu para entender a logística de chegar? Nós já chegamos, tá? Agora vamos ver o que a gente vai ter lá. Traslado do aeroporto até os lodges. Quando a gente chega num desses aeroportos, tá? Existe uma logística. Normalmente, quando a gente faz cotação, é hábito, tá, dos agentes e hábito dos lodges que a gente cota, tá? Sei lá, Londoloz, Malamala, Singuita, sabe, Mor, qualquer um deles, ele já inclui o traslado, já inclui tudo, tá? Esse traslado foi aquilo que eu comentei. Muitas vezes é caro e quase vai bater com aquele avião que tem lá em Nelspruit. Mas você também pode usar veículos terceirizados. Existem, nesses aeroportos, muitos SUV e vans que levam para esses lotes. E a diferença de preço é mais ou menos assim. Do Escucusa para o, sei lá, para um lote lá, $600. A van, 200 e pouco. Isso é terceirizado. Tá? Então, é um custo reduzido. Então, às vezes, o cara ele quer gastar para estar lá, mas não está querendo gastar nos acessórios. Então, a diferença que ele economiza aqui, de veículo, praticamente ele paga o bilhete aéreo dele de Joanesburgo até o aeroporto. Tá? Mas daí é questão de ver cliente por cliente. Tá? Então, vamos depois. Isso é importantíssimo para vocês saberem. Tá? Nessa região que nós estamos falando, nós temos a parte oeste, a parte central e a parte sul. Depois eu vou mostrar cada lote onde é que eles estão. Exclusividade. 2 estrelas no oeste, centro 4 estrelas, sul 3 estrelas. O que significa exclusividade? Conforme o cliente quer mais exclusividade, menos veículos ao redor durante o safari, e quer um lugar mais intimista, o que ele faz? Ele escolhe ou na região oeste, ou no centro, ou no sul. Aí vocês determinam, dentro dessa área só. Parece a gente pensando que não tem diferença entre um lado e o outro, mas tem. Densidade de carros. Por que tem exclusividade? Alta a densidade de carro. Tá? No centro, mais exclusivo, baixa densidade de carro. No sul, média densidade de carro. Depois eu vou explicar cada loja onde que estão. Tá? Leopardo. Na parte oeste, legal para ver. Centro, excelente. Sul, excelente. Big Five, bom na parte oeste. Muito bom no centro. Na região que eu falei do Sabe-Sabe. Excelente. Sensação selvagem. Média, alta e média. Por que essa é média, e essa é média, e essa é alta? Existe uma coisa que a turma fala assim, gente, qual a diferença de fazer um safari, vamos supor, no Sabe-Sende em Botsuana?
Quando nós estamos na parte oeste, tá, do Surf Center, ou estamos na parte sul, quando chega na hora do pôr do sol, os veículos param para a gente tomar aquele sundown, aquele negócio, o carro parou, você olha, você vê um monte de luzinha de cidade lá no horizonte. Tá? Então você sente que você não está num lugar completamente selvagem. Você sente civilização perto. Tá? Então você tem essa sensação que selvagem que é média, porque você está, mas tem isso. Quando você está no centro, você não vê essa luz perto. Você está realmente no ambiente não mais selvagem, mas está mais distante de qualquer vila. Então você perde essa noção de proximidade, tá? Opa, pulou aqui. Isso é uma tabela comparativa, tá, dos lodges para vocês saberem mais ou menos como recomendar os lodges nessa região, tá? Lua de Mel, um lugar íntimo. Turini, Londolose, Árvore Lodge, Singita, Sabe-Sabe, Malala. Um lugar mais íntimo para o cara que vai de lua de mel, tudo tem uma classificação. Melhor Game Drive, onde vão ver mais animais? Mala, Londolose, Singita, Sabe-Sabe, Duline, Árvore Lodge. Como que é o mais exclusivo de luxo se o cara está procurando luxo? Singita, Londolose, Árvore Lodge, Duline, Sabe-Sabe, Malamala. O cara que é melhor custo-benefício? Tuline, Sabe-Sabe, Malamala, Londolosa, Singita. Eu acho que esse tipo de informação é muito importante quando vocês estão lá na primeira aula, detectando a expectativa do passageiro, o budget dele, aonde vocês vão recomendar dentro desse que loja recomendar. No Brasil, tá? Infelizmente, tá? Não estou indo contra os lotes que eu vou citar, tá? Que são excelentes, mas estou falando assim, infelizmente, quem tem uma presença de representatividade no Brasil forte ou antiga, tenta canalizar as vendas para eles. Então, lógico, eles estão aqui para fazer marketing e vender. Mas o que acontece? Quem que a gente sempre pensa aqui, desses daqui? Se vocês... Vamos pegar esses 6 nomes. 2 vêm na cabeça de vocês imediato. Quais são os 2 que vêm na cabeça imediata? Seguinte, sabe. Vem na cabeça assim, direto. Tá? E em todos esses tem esse tipo de característica. Mala agora, que está com representante, do Line tem representante, Amor não tem representante, o Londolosa não tem representante. Tá? Então, nós temos várias opções. Eu estou citando 6, só tem outros lá, tá? Mas é que eu peguei os 6, mas eu acho que vale mais a pena. Tá? Poderia ir até o 8 aqui, mais ou menos. Vocês podem ver que eu nunca estou citando o Luçaba. Luçaba, vocês conhecem o nome. Por quê? O Luçaba, hoje, ele está muito decadente. Ele está precisando passar uma reforma legal. Então, eu estou evitando usar o Luçaba, apesar da localização dele, apesar da tradição dele, eu evitei pôr na apresentação. Tá? Isso momentâneo. Isso você acha que ajuda vocês, para vocês terem um parâmetro? Eu acho que dá uma... Tá? São informações para ir auxiliando vocês. Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar do Kruger National Park. O Kruger, dentro do Kruger, tá? Onde você não pode sair das estradas para fazer safari, os jipes estão fechados do lado, toda aquela característica, nós dificilmente vamos vender aqui, exceto o Singita. O que acontece? Nós temos vários tipos de estrutura. Nós temos o Rest Camp, que são essas cabaninhas que o cara pega o carro, vai de carro próprio, fica lá no Rest Camp. Tá? Daí nós vamos para o próximo aqui. Depois do Rest Camp, a gente tem uma outra categoria, que é o Bushveld Camps. Tá vendo? Já é uma casinha, não sei o que lá. Isso é tudo dentro do Kruger. Dentro do Kruger, tá? Esse daqui é o Shimovini, tá? Que está aqui. É um deles. Vamos para o próximo. Daí tem o Bush Lodge, que já são tipo um lodgezinho, você pode ver mais rústico, mas é a terceira categoria de baixo para cima dentro do Kruger que é possível se hospedar. Agora nós temos daí os de luxo, que tem lá dentro. Pouquíssimos, mas temos, tá?
Esse é o Helmet Tent Camp, tá vendo que é bem tenda, já uma categoria melhor. E depois nós temos o Singita Lebombo, que é dentro do Kruger, que é essa característica. Nesse daqui nós temos algum. Mas essa área é uma área dentro, é tipo uma pequena concessãozinha que eles têm dentro do Kruger, tá? Ele fica bem na divisa com Moçambique. Por quê? Vou falar duas curiosidades para vocês. Quando nós vimos o Kruger, que é aquela... É uma linguiçona assim de pé, redonda. Por que que a região que faz divisa com Moçambique não tem tanto animal e nós não temos nenhuma área de game drives boa do lado de Moçambique? Muito simples. Com a revolução de Moçambique, eles começaram a matar os animais para se alimentar. Os animais migraram para o Kruger, de medo de serem mortos. E animal tem memória. Eles falam em memória genética, que eles vão passando por outro. Então, o que acontece? Com essa memória genética, eles dificilmente vêm para cá nessa região quando é divisa. Tá? Hoje já está mudando um pouco, porque Moçambique criou um parque perto do Kruger, bem menor, tá? Mais ou menos no meio do Kruger, aonde eles estão preservando para tentar recuperar isso. Pode ser que daqui a uns anos animais já estão começando a voltar para lá, porque praticamente eles exterminaram elefante, exterminaram tudo. E agora é para eles tentarem ver se eles conseguem fazer game drive. Deve ser game drive em português, tá? Na região do Kruger, tá? Então vamos lá. E esse Singita está bem na divisa com Moçambique. Aí outra parte também que não tem quase animal é bem ao norte, perto de Zimbábue, também que teve essa intervenção que fica com Moçambique. Vocês já assistiram Largados e Pelados na África? Sim. Tá. Vocês repararam que estão sempre na África, mas quase nunca tem animal? É tudo lá em cima, no Kruger. Tá? Então é bem típico, aquilo lá é bem típico. Ah, não, tem um leão, tem o só mostra o leão, mas nunca aparece. Né? O leão nunca aparece, porque é tudo lá em cima. Ok? Eles filmaram em outra parte o leão. É, tá? Então isso daí eu sei que Singita é bom. Então vamos lá, vamos indo. Esse é mais um do Le Bon, por coincidência ficou 3. Esse daqui é um lote curioso. Ele fica bem ao sul, pertinho de Escucuza. Tá? Fica no limite do Kruger Park, tá? O Coastal Sand. Esse daqui eu acho típico porque o que eles fizeram? Eles pararam um trem em cima da ponte desativada, fizeram o lote, cada vagão aí tem um quarto, coisa assim, tá? Eles fizeram a piscina aqui, tá? Então você olha assim, só que o safari deles é dentro do Kruger National Park, que estão dentro do Kruger. Então é aquele safari bem mais limitado em termos de você poder sair da tua estrada. Você tem aqueles bloqueios que eles levam mais ou menos dessa altura, tá? Que eles falam que é proteção. Se o animal atacar, não vai ser isso que vai segurar, mas tudo bem. Mas eles falam que é isso daí, enquanto os outros são abertos. Então, eles têm essas regras e eles estão vinculados a essas regras. Isso daqui é pertinho de Escucuza, fica mais ou menos, acho que menos de 10 minutos de carro de Escucuza. Tem uma foto que nós não colocamos, mas tem na internet, com a enchente desse ano nesse lote. A água veio quase aqui, assim. Pelo menos estava protegido. Estava protegido, mas... Não podia ser, tá? mas estava protegido. Mas eu acho que é um lote interessante de saber. Se alguém for muito curioso, pode ficar. Ah, vou ficar um dia ou dois aqui, que está no Escucuza, e depois vou fazer outro lá em cima, para ter uma experiência diferente. Vamos lá. Esse é o quarto deles, tá? Dentro de um vagão, a visão deles. Então, vamos supor, como ele está muito perto do Kruger, perto do Escucuza, é perto de vincular todos aqueles lotes. O cara falou, quero fazer 5 dias. Você quer ter uma experiência de 2 aqui, ou 1 aqui, e depois você vai lá pro, sei lá, pro Singita, Malamala, Londolosa, sabe, Damor. Você vai para um lugar, se o cara quiser ter uma experiência. Sempre primeiro nessa, depois no outro, senão ele vai aqui vai ficar frustrado com o safari. Tá ok? Vamos lá. Vocês ainda estão aí? Estão dormindo? Estão prestando atenção? Onde vocês estão? Tá? Isso daí eu estou observando, hein? O rinoceronte tá, mas eu também estou. Então isso daí é para ligar vocês, tá bom? Olha lá, já... Olha lá, todo mundo prestou atenção? Então vamos continuar. Tá? O que acontece com o café da manhã? Qual a dinâmica no Subsand? Tá? Nesses lotes. E depois
tem dinâmicas diferentes em diferentes países. Esse daqui é assim, você acorda às 5 horas da manhã, 6 horas, 5 e meia, sai no nascer do sol, faz um safari, a hora que você vai sair, eles te dão um suquinho, te dão um cookie, te dão um café com leite, um chá, só isso. Pum, morreu. Sai. A gente faz mais ou menos até umas 9, 9 e meia, a gente faz o safari. Porque depois vai todo mundo dormir. A gente vai dormir no quarto, o leão debaixo de uma árvore. Leão não, leão sempre procura lugar seco. Se tiver pedra, ele está em cima de pedra. E vocês vão ver alguns exemplos típicos disso. E aí todo mundo vai dormir porque é muito quente. O que eles fazem normalmente? Eles fazem daí um café da manhã na savana, eles param, isso daí não é todo dia, porque normalmente só um café da manhã no lote. Eles param, o cozinheiro, a turma fica tudo te esperando, isso daí foi uma foto minha também, tá? Então os caras ficam fazendo café. Todas as fotos aqui praticamente são minhas, tá? Valorizando o fotógrafo. Tá? Vamos lá. Por que eu tirei essa? Pô, coincidência, sou eu. Mas tem uma coisa que eu queria mostrar, pena que essa aqui não mostrou tanto, tá? Nesse cantinho, vocês vão ver que o Jeep tem uma parte que abre e aquele tipo de café que eles ofereceram lá, eles oferecem aqui. Ó, o cafezinho deles com a marula é uma delícia de manhã. A gente já chega chapadão tá? Então, tem os cookies, tem tudo. Então, você já chega no clima para descansar mesmo, né? Eu não falei que era para repousar depois? Então, a gente chega no clima para repouso, ok? Então, pode ver, eles param num lugar descampado, onde eles têm visão, para ver se tem algum animal, e tudo bem, tá ok? Vamos lá. Falta de privacidade. Por que esse slide é falta de privacidade? Eu achei isso. Não, tem que ser uma foto típica, para mostrar que não existe privacidade na África. E eu chamei a atenção dessa foto, tá? Por quê? Eu presenciei isso daí, eu acho que eu não contei a historinha disso para vocês já. Não? É o seguinte, esse leão, ele veio de uma região do norte. Essas duas leoas, ela pertence a um outro grupo, e elas se deslocaram um pouco. Ela, quando vira o macho, ela procurou para cruzar com esse macho. E o que ele fazia? Ele cruzava com uma, essa daqui parava, essa daqui ia lá e se oferecia, se esfregava nele, se oferecia atuando, cruzava com essa, voltava com aquela, porque leão faz um monte de vezes por dia. Daí o que acontece? O guia, pelo menos, falou isso, a história é dele, não é minha, tá? Se ele estiver mentindo, eu estou passando a mentira, fake news. Ele falou que, como esse leão não é dessa área, ele pode criar problema com os machos dominantes da onde ela pertence, ele volta para a região dele e se isola de novo, porque ele já cruzou. Essas duas voltam para o bando dela e cruza com os machos do bando. Porque assim o macho do bando não vai saber se o filhote delas é desse ou é do bando. Então ela preserva os filhotes. Tendo o reino animal tem isso. Tem isso. Não, eu estou contando histórias, tá? Mas por que a falta de privacidade eu também quis levantar isso? Eu vejo umas mulheres, principalmente brasileiras, elas vão todas afetadas, tudo cheio de vou fazer um safari, põe aquele chapéuzão desse tamanho, que a primeira saída do jeep o vento leva. Vou com aqueles negócios. Eu já vi umas assim que vão com os negócios voaçantes, daí eu lembro da Grace Kelly que morreu com o Ray Sharp na roda. Sabe? Eu vejo assim, não tem nada a ver, gente. Safari é calça que nem essa, por isso que eu estou vindo muito típico para dizer que é safari. Essa calça aqui é uma calça, sei lá, ó, de elastano. Eu tenho umas que tem o zíper aqui, refresco. E elas são fáceis de secar. Então, vamos supor, como a maioria dos lotes tem lavanderia de graça, você entrega de manhã, à tarde já te devolve sequinho, bonitinho. Essa camisa também, por coincidência, essa do Malamala, mas eu tenho um monte de lote. Cada dia eu vou vir com uma diferente. Já, a semana passada estava uma do Job, coisa assim. Porque esse tipo de coisa é o que eles usam, tá? Isso daqui lava muito fácil e seca fácil. Então, é a roupa ideal. E não precisa levar muita roupa, não. Principalmente quando a gente for para outros lugares. Aqui a gente vai com a mala normal, tá? Vai para os outros lugares, é 15 quilos de mala. Você tem que reduzir. E a privacidade em relação às mulheres quando querem fazer xixi na savana. Elas fazem dois erros que eu acho
muito, assim, muito desaconselhável. Primeiro, muita mulher evita tomar água para não fazer xixi durante os safaris. Daí fica com infecção urinária. Sim. Segundo, vai com aquele monte de roupa e tem medo de fazer xixi no mato. Mulher aprende a fazer xixi no mato, a primeira vez que bater a vontade, ela faz, ela aprende. Morreu. Como que é feito? Avisa o guia, em qualquer momento, não tem momento certo, ela fala, tô com vontade. Tá, então, tranquilo. Ele vai procurando já, ele já fica atento. Se ele vê um lugar, uma moita, um lugar assim mais tranquilo, que dá para ela se esconder, ele para, ele levanta primeiro, sai do jipe, dá uma volta, vê se está tudo seguro, pode ir. Daí, normalmente, eles te dão um saquinho daqueles de papel craft, com papel higiênico, você vai, faz suas necessidades, guarda tudo no saquinho, volta, dá para ele, que assim vocês não poluem o ambiente. Esse é o esquema. E vocês têm liberdade de fazer a hora que quiser. Às vezes, se não tem, tá muito descampado, vai atrás do Jeep mesmo, tá? Porque daí tá todo mundo... Ninguém tá vendo, tá lá para frente. Eu uso a terminologia. Eu falo assim, eu sou quase uma Fórmula 1 em safari. Porque a Fórmula 1 tem o pit stop. Eu falo pro guia que eu tenho pit stop. Tá? Então, eu paro em qualquer lugar, favor, um pit stop e pronto. Então, porque isso que eu pus a falta de privacidade é para explicar que na África não tem que ter melindre. Você tem que se sentir confortável. Então, você tem que estar com uma mulherada, tem que estar com uma roupa confortável, que ela possa, na hora que ela quiser urinar, ela possa ter facilidade. Tá? Vocês estão achando que às vezes isso é meio estranho falar, mas eu acho que é importante porque tem gente que vai lá com algumas roupas, com os negócios assim, que depois vai falar, onde eu ponho isso? Isso aqui está caindo no chão, isso aqui, sabe? Então, por isso que eu pus assim. Por isso que eu pus esse slide, ok? Vamos lá. Mas esse leão ainda é safadinho. Safadinho. Isso daqui é para mostrar para vocês limite de propriedade, de reservas. Esses leões estão deitados dentro. Essa parte da estrada é do Mala-Mala. Eu estou dentro da área do Mala-Mala. Os leões estão aqui. Eu fotografei daqui para lá. Vocês estão vendo um Jeep aqui? Esse Jeep não pode sair daqui, não pode vir aqui pela fotografia. Essa é a linha divisória. Ele pertence a outro lote. Vamos tirar outra fotografia. Já vamos para a próxima. Está vendo eles do outro lado, observando o leão? E eles não podem entrar? Isso são as regras do sabe-sabe. Tá? E que das reservas privadas. Então, eles olham, isso daqui é do Chip. Isso daqui é do Chip a Chip. Eu já fiquei até no Chip a Chip. Tá? Então, vocês veem como as regras são muito respeitadas. Então, isso daqui não vem para cá. Eles só invadiriam aqui, talvez, no caso de uma emergência. Tá? Se ele sente que um elefante está perigoso, pode ver que vai atacar alguma coisa, para questão de segurança. Mas eles não entram na área do outro. Tá? Por isso que eu pus essa foto para mostrar para vocês como eles respeitam. E depois eu vou te mostrar aonde que eles compartilham áreas também. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Essa pessoa sentadinha aqui, ela é o quê? Esse é o tracker. Esse que vai vendo as pegadas, aí vai orientando. Tá? Na internet, vocês têm um filminho interessante que o tracker está olhando assim para o lado, daí vem uma leoa aqui, passa aqui, fica assim, cara a cara com ele, olha para ele e vai embora. Na internet tem. Não, também o tracker deve ter. Ele deveria fazer não um pit stop, outra coisa, né? Porque a leoa passou assim, olhou para ele e foi embora. Porque, olha, mas eles ficam parados, tranquilos, sabe? Não se mexem, e ela olha e deixa. Eu nunca vi tracker sendo atacado. Tá? Então, deu para entender os limites. Isso daqui é um caso raríssimo. Você encontrar um grupo de rinocerontes juntos. E sempre, todo mundo aqui que tem filho sabe que filho, quando é pequeno, enche o saco, gosta de brincar, gosta disso. Um rinoceronte pequeno também é assim. A gente está observando esse rinoceronte.
Ele enchia o saco daquele, saía, enchia o saco desse, saía, enchia o saco dele. Cada um dava uma cutucada nele, ele ia e ia atrás do outro. Tá? Então, eu te mostrei o seguinte: isso daí é uma coisa típica de você ver criança brincando com adulto. Uma coisa importantíssima que acontece. Toda vez que o passageiro de vocês for em algum lugar que tenha rinoceronte, colocar o celular modo avião. Colocar a máquina modo avião. Tudo que não tenha GPS. Porque os caçadores ficam monitorando, ver se aparece algum sinal de GPS que tem rinoceronte para irem caçar. Ele não tinha um chifre. Tem lugar que eles tiram o chifre, eles cortam, porque o chifre é que nem unha, né? Depois de um tempo cresce. Então, às vezes eles tiram para desmotivar a caça. Mas eu vou ter outros slides, outros destinos que eles têm um chifre bem grande, tá? Mas essa é a característica. Então, aqui assim, ó, isso daqui provavelmente foi cortado aqui, ó, uma marca. Está crescendo de volta. Por isso que estão pequenos. Tá? Então, eles cortam. E, por isso, isso daí é uma recomendação. Então, se vocês querem ser extra a um cliente normal que vende, você fala assim, gente, eu vou te dar uma dica. Então, você põe as dicasinhas. Roupa isso, que nem eu dei aqueles equipamentos, tá? Se tiver lugar de rinoceronte, o celular tem que estar no modo avião. Tudo isso para preservar. Que nem vamos supor, os guias, eles têm radinho. E um fala, oh, viu um leopardo aqui, viu um leão aqui, não sei o que lá. Quando eles veem rinoceronte, eles não se comunicam. Eles não avisam. Que nem, eu perguntei para... Aqui era uma guia. Perguntei, você vai avisar os outros para vir ver? Porque é difícil ver tudo isso. Eu, não. Rinoceronte a gente não avisa. Porque qualquer um pode pegar o sinal. Tá? Não, tem bastante coisa diferente. Essa aí foi o filminho, né? Agora nós vamos falar um pouco dos lotes. Até que vai ser mais curta a aula do que eu imaginava. Vamos lá dos lotes. Continuando. Isso é uma tabela comparativa de diárias para vocês terem baixa temporal e outra temporada, tá? Mala, mais ou menos $1.500 por pessoa por dia, que é no mais simples. Alta temporada, o topo da vila dele vai de 2.800 a 3. Camp básico versus Rat Trace Camp. Esse daqui é o sofisticado, esse daqui é o mais simples. Londolose, 1.500 a 1.600, o mais simples deles. O Londolose, em alta temporada, o stop dele de 2.900 a 3.000. O VART é o mais simples dele, tá? O Founders é um pouquinho melhor que o VART. E o Granite, que é super sofisticado. Singita, 1.500 a 1.900, 3.200 até, mais 3.400. É o Ebony contra o Castleton, tá? Ou Boulders. Ivory Lodge, Lion Sands, tá? 1.600, tá? 2.900 a 3. Você pode ver que não varia muito os luxos, tá? Que é o Base e o Sweet Spread, tá? Duline, 1.800. 2 a 2.200, já cai bastante o preço em relação a esses na alta temporada, tá? Menor variação, padrão alto consistente. Do Line Grupo, tá? 1.400 a 1.800, 2.200, mais ou menos. O Bush, Selate e o Earth Lodge. Na realidade, esse daqui está errado. Isso daqui seria o Sabe-Sabe. Tá? É o Sabe-Sabe que tem o Bush, Selate e o Earth Lodge, é o Sabe-Sabe. Então, se vocês olharem uma de melhor game drive, London Lodge são os melhores. Luxos, mais ou menos assim, tá? Quando você vai para a segunda remessa, Ivory Lodge, tá? Lion Sands, Duline, sabe? Depois você corrige para mim, tá? Uhum. Então, esse daqui você já está no nível um pouco mais baixo. Tá? Duline, fotografia do Duline. Onde está o Belino? Vou mostrar. Tem aqui. Tem um mapa, tem uma. Então, eu vou ter que voltar lá para cima para você. É. Vamos voltar lá para cima, se eu falar? Então, vou voltar lá para cima, lá nos primeiros. Lá no começo da apresentação. Aquele mapa que tem. É esse? Não mais. Esse. O sábado. Tá?
Depois você já tem aqui o 30, que é esse aqui, não tem bucha. Então, o Durinho não está nesse mapa. O Durinho não aparece no mapa. Não, é que tá aqui, né? Ah, não, tem o mapa. Deve falar o Durinho. Deve ter que ver de novo, talvez. O Durinho é esses daqui, ó. Vamos ver se Por que esses daqui? Agora eu vou explicar um negócio para vocês. Esses lógicos aqui, vocês veem que eles têm uma área bem menor que os outros, eles compartilham a área. Tá? Então, quem está no Durini, quem está no Saba, esses daqui, eles têm um acordo, por ser uma área menor, de fazer compartilhamento da área para essa palha. Por isso que naquele slide de veículos aparecia como baixo, aparecia 2 estrelas. Você vai ter mais veículos, porque você tem veículos compartilhando vários pontos. Quem raramente compartilha, no caso muito específico, mas não sai discussão, seguir pelo Lolosa. Nessa división aqui, se aparecer um game legal do outro lado, sabe, eles ainda deixam assim um pouquinho meio bem pé no chão, mas eles conseguem fazer isso. Os outros não. Uma vez eu estava no Sabe, tinha uns búfalos ali, a estrada aqui, eu falei, pô, chega perto da minha fotografia, não posso. Tá? Então é respeito absoluto. Tá? Então, o que acontece? Então, nós vamos ver o Turini, que está aqui, Singui está aqui, Mondolosa aqui, Alamala aqui, o Simples mais ou menos aqui. Tá? Os da Morte estão aqui, esse Sabe está aqui. Tá? Então, os próximos vão estar aqui. E aquele do trem está aqui. Tem para isso. Tá? Vamos voltar? Pode voltar lá. Durini. O Durini, o que ele tem? Ele tem um diferencial em relação ao Londolose, ao Sinita, ao Sassari. Os proprietários moram no campo. Tá? A esposa dele toma conta do campo, a esposa é arquiteta, faz toda a decoração do campo. Eles também têm uma adega muito boa. Então, eles têm sommelier, beber um vinho, destilar, escolher o vinho na adega. E o que acontece? Como eles estão muito para o lua de mel, ele é mais um lógico boutique. Tá? Então, não tem muita gente, bastante vinho, coisa assim. É uma característica do vinho. Vocês podem ver o preço dele, às vezes é vantajoso. Tá? E aceita criança? É? Aceita criança, esse? Um deles, eu tenho 2. Tá? Esse já é o Lion Sands, da Amor. Tá? Esse é o top deles. Pegou fogo ano passado, tá? Eles fizeram todos. Tá? Então, esse eu fui sempre assim, o sofisticado e o simples de cada um para você fazer. Tudo. Tá mudo o seu? Não estamos escutando. Ah, pensei que era só eu. A Cláudia que falou? Sim, tá mudo. Agora voltou, seu Eduardo. Tá, obrigado, Eu Cláudia. acho que tá descarregando. Vou estar Imagina, obrigada. descarregando aqui o negócio. Eu estou me sentindo o Silvio Santos com isso daqui, só que o microfone é menor do que o dele. O dele era douradão. Tá? Então, isso daí é uma característica do LOD quando vocês forem recomendar. Por isso que é importante saber que LOD eu quero e dentro daquele LOD, qual o LOD que eu quero. Tá? Esse é o que não pode criança para lua de mel. Tá? E esse é pertinho de tudo do Scopusa. Deve dar 15 minutos de carro, Scopusa. Tá? Então, vamos lá. Esses LODs do Amor,
eles têm a opção de você dormir Mudo de novo. Mudo de novo. E agora, tá me ouvindo? Acordou? Uhum. Ah, então tá bom. Putz, caiu tudo aqui, peraí. Problemas técnicos. É da Globo, entra o comercial aí, vai. Tá, então vamos lá. Esse slide, a pessoa pega, pede para ficar lá, a gente pode até pedir com antecedência, tem disponibilidade. Eles vão dormir longe de tudo. Na realidade, às vezes está 1 quilômetro e pouco do lote. Os guias trazem eles de jipe aqui no final da tarde, tá? Aqui tem lugar para café da manhã, tem a cama, tem um lugar para eles ficarem observando a natureza, tem um banheirinho atrás, ou se não embaixo. Desejam boa sorte, que Deus os abençoe, os protejam. Tchau, minha parte eu fiz e vou embora. Tá? E a pessoa passa a noite aí. Ele deu boa sorte, né? Não, na realidade, não. Na realidade, eles são elevados, tá? E tem uma certa proteção para o bicho não ter acesso, tá? Então, mas não vai, bicho. Mas não vai, bicho. Tá? Não foi, está aqui, né? Tá, vamos para o próximo, que é um outro treehouse. Olha, esse treehouse mostra bem, tá vendo o banheirinho aqui, a parte lá, a passarela. Uma coisa interessante, os animais não gostam de andar em madeira, em tablado de madeira. Uma vez eu fiquei num lote que tinha um leão rugindo do meu lado toda hora. Eu falei, pô, uma noite toda vai rugir? E era tudo em madeira em volta. Ele falou assim, eles não sobem na madeira, eles não se sentem confortáveis, têm segurança. Então, vamos supor, por mais que o leão possa transitar, eventualmente ele não vai subir na madeira. É o dia que ele subir. Né? Reforço, não sei se é fake news, se é para me deixar tranquilo, mas ele não subiu enquanto eu estava lá, tá? Mas aqui é legal, né? Você já pensou que legal um leão aqui embaixo, rugindo embaixo de você? A sensação que dá de noite? Você não dorme mais por uma semana, né? Tá bom? Então vamos continuar. Essa outra, tá? Ó, essa aqui já não tem nem cobertinha, não tem nada. Uma noite estrelada deve ser uma maravilha. Tá com medo? Nunca? Tem um lodge, tá? Que eu vou mostrar aí na equipe, que ele tem um quarto, tem uma janela grande e tem uma varanda. Daí tem uma cama com rodinha. Você que está para fora, você empurra para a rodinha, você vai lá para fora, vê ele puxa o dia seguinte. Tá? Tem animal grande que está rolando aqui, cobra, morcego. Mas nós somos familiares aqui, nós somos Butantã, nós somos várias coisas. Não, o que acontece morcego, rarissimamente a gente vê lá. A cobra existe, mas é raro de ver, é mais comum ver em áreas de deserto, tá? Cobra, para falar a verdade, eu vi acho que umas 3 vezes só. Muito raro. Tá? E outra coisa, que nem aquele do Line, o que ele tem? Tem jipes que tem 3 e 3 bancos. O do Line tem 2, 2 e 2. No meio ele tem uma caixa, onde tem repelente, tem creme para mão, tem protetor solar, e tem um binóculo em cada bolsa dessa, em cada caixa dessa. Então, teoricamente, cada apartamento, que são 2 pessoas, vai ter um binóculo cada um. Isso é uma característica do Duolingo, tá? Esqueci de comentar aquela hora, tá? Mas isso daqui é super tranquilo, tá? Não. A pessoa começa a berrar assim, tá? Daí fica um monte de hiena embaixo, tá? Vamos para a próxima. Londolose.
Esse é o sofisticado do Londolose, tá? Então tem o riozinho na frente, que é o Sand River, que aqui está baixo, tá? Ainda não teve alta. Esse é o Londolose sofisticado. Ele é até Brulé Chateau. Vamos para outro Londolose. Para vocês terem uma ideia, esse é o sofisticado deles, essa é a piscina do lote. Esse é o sofisticado. Ruim, né? Nada mal, né? Tá, agora vamos para outro Londolose. Esse é o Londolose simples, o Vart Camp. A piscininha deles, tá? O rio passa mais aqui atrás. Então, vocês veem que tem uma grande diferença do Vart para o Granite. Entendeu? E eles são assim, na sequência, você vai andando de um para o outro. Tá? Só para vocês terem uma ideia como existe dentro da mesma propriedade diferenças lodge para atender diferentes públicos. O vizinho ali embaixo. É. Olha que bonitinho. Tá? Vamos pro próximo. Esse daqui é o Vart. O Vart é bem mais simples. Tá vendo? As cadeiras não são sofisticadas, o ambiente é legal, tudo, mas não tem a sofisticação do outro. Vamos. Singita Boulder também. Você pode ver, até a cadeira do Singita Boulder é melhor do que a do Vart. Tá, que o Vart é o simples, o Boulder é mais sofisticado. Tá. Boma. Vocês perguntaram do Boma. Para que serve o Boma? O Boma tem diferentes funções. Tá? Normalmente, nessa região, para que eles usam Boma? Normalmente, dia sim, dia não, porque assim eles cobrem praticamente todos os hóspedes, estão ficando 2 ou 3 dias, eles têm um jantar no Boma. Esse jantar no Boma, o que significa? É uma área que eles têm, onde põe todo mundo que está hospedado, tá? Ou mesa de 2 pessoas, ou de 4 pessoas, de 6, depende do grupo que tiver, ou se quer mesclar. Tem normalmente uma fogueira no meio, e ele serve a comida típica africana. Então tem linguiça, tem aquela... Eles misturam muito, né? Que nem eles vão fazer salada, eles põem... Sei lá, já é que no Brasil aqui a gente põe menos coisa, mas lá eles põem tanta coisa na salada que nem eles não sabem. Então, o que eles estão pondo. Daí tem uma carne, normalmente, de kudu. Vocês comerem kudu, experimentar kudu. Tá? Então, tem várias comidas. Então, tem a churrasqueira, a bancada, depois eles têm uma massa que é tipo de um purê, tem o sonso, mas é um purê deles. Então, esse para isso serve o Boma, tá? Que é típico deles. E normalmente eles têm uma dança. Durante o jantar eles fazem uma dança no Boma, que são os nativos. O Boma, em outros lodges, que são, eles não fazem o jantar no Boma, mas eles deixam cadeiras em volta do Boma, e eles servem aperitivos que servem para você, depois do safari, antes do jantar, a turma vai lá, sente e conta a experiência do dia que teve, havia isso e aquilo. Então, você fica uma meia hora ali no Boma, não sei o que lá, depois você vai jantar no ambiente. Mas são funções diferentes o Boma em relação a diferentes países. Ia perguntar uma coisa? Não? Não, você estava olhando assim para cara de pergunta, tá? Então, vamos lá. Então, o Boma já expliquei, mas esse Boma serve para todas essa explicação. Esse aí é o Singita, esse daqui já aceita criança, já tem uma piscina grande e tudo, tá? Tem até foto com pai brincando com criança, tudo isso. Por isso que ele é bem diferente do Line, que é mais para casais, compra marina, coisa assim. Vamos lá. Singita Ebony, no Sab Sands, também, pode ver que é mais sofisticado, área de jantar. O Singita tem uma adega impressionante, tá? E muita gente fala assim, por que o Singita é tão famoso? Eu acho que só tem 2 coisas que diferenciam o Singita dos outros. Só 2. Uma, vamos supor, que eles gostam de vinho, então eles têm uma adega muito mais para quem aprecia vinho. E segundo, é o treinamento intensivo. Eu estava conversando com um guia na Tanzânia, que ele ficou, acho que 15 anos sem guia. Ele fala assim, é o lodge que mais treina o pessoal, de todos que ele conhece. Então, significa o seguinte, então, a hotelaria dele, em termos de treinamento de pessoal, tá? São mais treinados. Mas não significa que os outros não sejam bem treinados também, tá? Eu estou falando assim, os 2 pontos que eles se destacariam em relação ao outro, tá? Então vamos lá para a próxima. Mala Mala. Esse é fantástico, tá? Porque esse daqui ele tem uma casa enorme,
com um monte de coisa dentro, com biblioteca, lugar para você descansar, repouso, massagem, piscina. Daí você sai e tem daí acho que são 8 casas, só cada casa é um quarto para você. Tá? Também com piscina privativa, com tudo. Esse é o sofisticado do Mala. Tá? Ele fica um pouquinho distante do outro. Tá? Que é o central, o Mala central. Vamos lá. Esse é o main camp, ele já é mais rústico, tá? Os quartos são mais rústicos, que é onde vai a grande... O número de passageiros vão todos para cá, para o Mala, que ele chama só Mala Camp, tá? Ele tem um outro que tem um outro nome, mas são juntos, na realidade são conectados. Eles chamam de outro nome só para dizer que está num porte diferente, mas é o mesmo valor, mesmo tudo. Que é o Sable. O Sable é igualzinho o Camp. O quarto é igual, tudo é igual, só que você anda assim, mais ou menos 20 metros. Esse quarto aqui é do Mala Camp, esse aqui é do Mala Sable. Qual que é a diferença? Ah, não, a gente fala que são 2 só. Não sei se é questão de logística, questão de alguma coisa, mas é essa a diferença só, tá? Esse daí é o Sabe But Lodge. Esse daqui, por exemplo, ele é muito grande. Então, ele aceita criança, ele tem sala de recreação, brinquedoteca. Mas eu acho meio estranho brinquedoteca, porque se você leva uma criança muito pequena, aí você leva qualquer idade, porque eles têm babysitter, tem tudo. Mas então, você vai deixar... Você vai no safari deixar o teu neném lá? Que fala inglês? A mulher fala... A turma lá que está tomando conta do teu filho fala inglês? E vai ficar com os outros menininhos lá que falam inglês? Menininho fala inglês? Normalmente, os brasileiros não têm domínio de inglês na cidade. Então, fica um negócio meio estranho. Tá? Então, você tem limitação para levar no safari. Então, e aqui não é atendimento à la carte, atendimento a buffet, porque é muito grande. Então, você tem um buffetzão, vai, então por isso que ele é grande, por isso que eu pus esse daqui. O safari depende. Eles falam, tem lugar que é 4, tem lugar que é 6, tem lugar que é 10. Só que tem uma coisa que é importantíssimo quando vai criança, fica a critério do guia levar ou não. O pai aqui fala, meu filho é bonzinho, meu filho é lindo, meu filho é maravilhoso, porque eu nunca vi filho ruim. Tá, o filho é isso, meu filho é ótimo, meu filho é isso. Tá? Você leva o teu filho. Ele tem quais os problemas de criança? Assustar quando vê animal. Ele não pode fazer barulho. De repente ele vê um leão olhando para ele assim, que ele não está olhando para você, ele... Não pode. Ficar sentado num jipe, que às vezes você faz a manhã toda e não vê nenhum animal, 3, 4 horas, uma criança sentada quieta, tentando ver alguma coisa. Não fica. Certo? Terceiro, além do som que ele pode emitir, movimentos que ele pode fazer dentro do jipe quando está observando algum animal. Isso, o pai assina quando chega, um termo. Qualquer coisa que o guia sentir que não está legal, leva de volta para o lodge, sem direito a nenhuma reclamação, sem direito a reembolso, sem direito a nada, deixa a criança lá, se o pai quiser. Tá mudo de novo. Mas esse veículo privativo também está sujeito a essas regras. Não é porque você é privativo que você vai ficar. Então, às vezes, você pagou $1.000 para um veículo privativo, $800, põe a tua família lá, primeiro berro que o moleque dá, que o pai que dá um tapa na cabeça para ele ficar quieto, mas ele não fica, traz de novo, descarrega todo mundo e fala, se os adultos quiserem ir, eu levo, senão eles ficam aqui. Então, não é para a família da criança, é para as outras famílias que não têm criança não serem incomodadas. Justamente. Por isso que eles isolam a criança. Eles isolam a criança. Por isso que é privativo. É só minha família com criança. Tá, é um extra. Tá? Porque normalmente eles consideram 6 pessoas no veículo, coisa assim, tem suas composição. Muitas vezes eu fiz safari privativo. Mas não porque eu optei por fazer privativo. É que não tinha outra pessoa, me punho lá, tá? Eu fui sozinho, também fui. Uma vez puseram, agora, na última vez que eu estava, puseram um cara super chato.
O cara pegava, não queria que eu comentasse nada, queria que eu ficasse quieto, que nem uma múmia. Daí eu fiz qualquer comentário, daí eles foram falar para o guia, olha, no final do safari, né? Não é melhor trocar de veículo, eles? Eu dei graças a Deus, né? O cara veio tudo constrangido para mim, olha, amanhã se importaria? Eu falei, não, é um favor que você está fazendo. Para eles e para mim, tá? Porque o que acontece? Daí não, daí tinha 4 mulheres lá, que era assim, mãe, filha, tia, mano, super divertido. Porque na hora que você está cansado, sem ver nenhum animal e não tem nenhum animal perto, você brinca, conversa, faz assim, né? Você não fica que nem uma estátua esperando ver um animal, né? E os outros foram lá como estátua, tá? E porque é gostoso, às vezes você interage, né? Então esse aqui é o Botilógio. Esse outro aqui é o mais sofisticado dele, que é o Earth. Tá? Esse aqui é do ladinho do aeroporto de Escucuza, tá? E ele tem uma pista de pouso privativa dele também, sabe que é bem do lado dele. Esse aqui é quem quer sofisticação também, tem vinho legal. Ele tem uma foto muito comum que nós não pusemos, é uma foto que vocês veem na câmera com uma árvore atrás, assim, que é bem comum nas apresentações deles. Mas eles só tiram foto daquilo, né? Eu falo assim, não, existem outros quartos, é só aquele, tá? Então vamos lá, próximo. Esse é o Selate. Esse Selate é tudo de sapé, pequenininho, parece mais típico, tá? Nesse Selate, uma vez eu cheguei para ficar, tinha um elefante comendo assim na frente do meu lodge, o cara falou assim, ó, da minha tenda, ele falou assim, ó, vamos sentar aqui, esperar o elefante ir embora, vamos ficar tomando algum aperitivo. A hora que ele for embora, a gente pode ir para a tenda. Tá bom, ficamos lá. Ficamos acho que meia hora, 40 minutos, ele enjoou, andou, daí nós... Então, essa é uma característica do que você vê, porque ele passa pelo meio de todo lugar, tá? Não, tem mais uma. Tem mais. Tem mais. Essa última. Tem mais uma aí. Olha lá. Tem mais uma, pô. Olha lá. Goodbye. Olha lá. Magoei porque acabou a apresentação. Eu estava gostando. Olha lá. Então, hora de trabalhar. Então, eu vou embora. É isso daí, tá? Então, agora vamos fazer todas as perguntas que vocês anotaram aí. Gente, se alguém quiser tiver uma pergunta só para ficar melhor no online. Tem um ataque ao tracker, Ninguém nunca atacou o tracker. Não. Mas você já viu algum ataque em algum momento? Nada. Eu já vi animais confrontando os dias que eu estou. Eu vou mostrar o animal vindo. Inclusive, um deles, que eu filmei, o cara falou assim, favor não pôr na mídia social isso. Não ponha. Tá? Por quê? Porque isso daí desmotiva a safari, né? Vai contra. Ele despediu, pelo amor de Deus, não falei, não vou pôr, não sei o que lá, então... Mas eu tenho a imagem. Quando eu fiz jogar panda, mas dá muito. E na hora do cafezinho lá, do cafete, o pai parou e falou, todo quieto. Tu não sabe ficar aqui. Ele te viu? Uma manada de... Levado. Uma vez, você comentou, búfalo, que eu tive uma experiência que eu achei super imprudente no dia. Tinha uma manada de búfalo e ficou um filhote desse lado. Ele parou o jipe entre a manada e o filhote. E eu falava, vamos embora. Ele falou, não, tudo bem, tá tudo sob controle. Eu falei assim, eu não estou me sentindo confortável, a mãe do búfalo daquele lado e o búfalozinho desse lado. Tá, eu não estou me sentindo confortável, vamos embora. Não, pode ficar tranquilo. Daí, no final, ele acabou indo. Mas eu achei uma imprudência dele. Tá? E outro dia também aconteceu uma. Eu estava, uma Lio ia passar, a Lio ia para frente, ele jogava o jipe para frente. A Lio, então, contornava o jipe para ir para trás e dava ré. É irritar ela. Pô, deixa a natureza seguir, né, seu caminho, mas tem uns guias assim, que são meio assim. Então, eu pego e já dou uma carcada. Falo assim, olha, se você continuar com esse procedimento, eu vou pedir para mudar de guia no lote. Aí os caras, na hora, né? Tem que também se impor. Uma vez eu fiquei no meio de uma caçada também, numa leoa lá no Springboks, alguma coisa, e a gente ficou no meio. Eu falei, gente, vou agachar aqui, porque isso aqui para dar aqui dentro, falar disso, daquele só, eu pego esses 6 aqui, é 1 minuto. Esses 6 são mais fáceis. Não é? Carninha macia. Tá. Vamos outras perguntas. Tem uma pergunta aqui online. Tem alguma ideia de quanto custa o aéreo do próprio Cabama, de Cape Town até o Lodge? Não tenho, mas daí eu posso consultar rapidinho e te passar essas informações,
dos principais trechos. Cape Town, Kapama e Johannesburg, Kapama, são 2 trechos mais conhecidos. Eu posso consultar e passar para vocês na aula que eu for falar do Kapama, que é a parte norte do Sand River. Aí a Sônia perguntou qual seria a idade para a criança realmente aproveitar ou ser aceita nos lodges. Aceita, eu já comentei, né? Qualquer idade, né? Assim, depende do lógico, cada loja tem suas restrições, lógico. Mas eu acho que uma pessoa, uma criança, mínimo, de 8 a 10 anos. Depende da criança. E depende da criança. Tem coisa de... Eu não fui prática ainda, mas eu faço, sim, muita coisa de trilha, de animais, você faz veadeiros, bonito, vamos agora para o Jalapão, e são crianças que eu sei que não são perfeitos, mas eles não vão, mas eu ainda não levei, eles estão com 12 e 13. Eu acho que, calma. Eu levei meus netos, faz 3 anos, tinha 12, tranquilo. É isso que eu quero ver se eu levo ano que vem, mas eu acho que essa é uma idade que eles respeitam, não é só ele conseguir ficar. Eu acho que é muito mais eles ouvirem os pais, entenderem o porquê, entender o porquê eles têm que ficar quietos. Olha, vou comentar uma historinha. Eu levei os 2 filhos do Fabiano, tá? Ele tinha 15 e ela tinha 12. E eu não contei nada. Falei assim, olha, nós vamos fazer uma viagem de aventura, vamos ficar em tenda, e tudo bem. E lá foram eles, contentes da vida, passar férias de julho com os avós. Eu falei, não quero pai, não quero mãe, só os netos. Para ser a viagem da vida deles. Super diferente com os avós, tudo para... Levei. Quando chegou no primeiro hotel que nós ficamos, era conjugado, 2 quartos, tipo tenda, com piscina, tudo. A minha neta pegou, começou a pular, falou, estou nas Maldivas, porque tinha piscina privativa, tinha tudo. E foi fazendo safari, tudo super legal, safari. Foi na volta, naquela época foi claro que acabou a pandemia, não tinha um voo via Brasil, então eu fiz via Dubai. Então eu parei 2 dias no Dubai na ida e 2 na volta. Na volta, minha mala extraviou. Da África do Sul para Dubai. Então eu falei, dia seguinte de manhã, vamos passar naquele shopping grandão lá no Dubai Mall, e vamos comprar uma roupa, pelo menos uma camisa, uma cueca, um negócio assim, para a gente poder continuar a viagem. E daí nós entramos numa Decathlon para comprar um dry fit. Sabe aquelas barraquinhas que ficam na Decathlon, de camping? Meu neto falou assim, eu pensei que era uma dessas que não podia ficar. Tá, mas até hoje eles falam dessa viagem como sendo must. Então eu acho assim, 15, 13, de 12 para frente, bem tranquilo. É isso que eu estou esperando. Vamos lá. Eles perguntaram também qual é o lodge mais recomendado com crianças a partir de 6 anos. Um lodge que eu acho que é fácil com 6 anos, que eu vou falar na próxima, eu acho que é o Kapama, que te facilita um pouco, porque o Kapama, inclusive, no Southern Camp, eles têm quarto conjugado, tá? Ele não é tão massivo como o River Lodge, mas deve ser da outra aula, tá? E eu acho que é um lugar que é meio tranquilo. Seu Eduardo, eu ia falar isso, porque eu levei meu filho de 5 anos no Kapama e foi ótimo. Eu acho que, inclusive, é um lodge que eles estão mais, entre aspas, preparados em relação às crianças. E foi ótimo, eu super recomendo. Daí isso é palavra de uma mãe que acha que os filhos são perfeitos. Ele se comportou, não tive problemas. Ele se comportou, não tive problemas. Não, mas realmente, eu acho que a sugestão que eu daria é que eu vou explicar na outra aula, quando eu falar dos lodges ao norte do Sand River. Seu eu vou Eduardo, explicar essa estratégia. Seu Eduardo, eu também Zimbábue, levei os Zâmbia, meus. Quê? Eu também levei os meus com 6 e 9 anos. E eles curtiram muito, era no Kapama Carula, e assim, super comportados no carro, assim. É a Cláudia, isso. Eu sei que é você, eu conheço você pela voz. E aí, e a gente falou, deu 1000 recomendações, e eles super, assim,
participaram de tudo, foram super obedientes, o tracker também era ótimo, então fazia atividades com eles, levava eles para fazer piquenique, da cozinha levava para fazer muffin. Então, assim, eles amaram a experiência. Para eles foi assim, melhor viagem, melhor que Disney, né? Eles gostam muito dessa recordação que eles têm. Mas nem se compara a Agora, Disney com a África, né? não, a África é muito melhor. É que tem muitos pais que pensam que criança só pode ir na Disney, né, seu Eduardo? E é uma judiação, porque o mundo tem coisas lindas para a gente mostrar aí para eles, né? E eu Sim. queria fazer uma outra pergunta para o senhor. É o fazer. seguinte, na hora que o senhor mostrou aquela tabela do Oeste, Centro e Sul, Tá. eu queria que o senhor voltasse naquele mapinha que o senhor fez Volta e naquele me mapa. mostrasse O que é? especificamente A essas região. regiões. Tá bom, vamos lá. É Isso, facinho. por favor. Vamos lá. Lá no começo. Esse daqui, essa, não. Esse daqui. Esse daqui ou esse? Tá? Para vocês terem uma ideia. Oeste. Para cá. Tá? Leste, oeste, oeste. Centro, Londolose, um pouco do Malamala, um pouco do Singuita aqui. Sul, Sabe, Mor, essa região. Então aqui você tem oeste, centro e sul. Tá ok? Ela é do lado, Luçaba. Ele deve ser o 6, teoricamente. É do lado, é do lado. Tá. Tá ok? Mais alguma pergunta? Clima. Imigração. A migração é outra história, outro capítulo. Você continua na Globo. Se você quiser assinar a Globoplay, também você assina, tá? Daí tem o Eduardo's Play, tá? Que você vai ter, e daí eu vou explicar tudo a migração quando eu chegar no Quênia e na Tanzânia. Senão eu vou ficar remontando o assunto. Mais alguma pergunta? Então agora os leõezinhos podem, os leõezinhos não, os elefantes podem ir embora para casa, que eles já estavam de saída. Então, gente, muito obrigado pela atenção e vamos aguardar o próximo capítulo da novela. Tá ok? Gente, até logo. Tchau, tchau.